Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fungo. Estamos hoje aqui em um novo cenário, espero que vocês estejam gostando, a gente amou muito, ficou incrível esse resultado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre prototaxistes, que na verdade a gente não sabe bem se é fungo ou não é fungo, um artigo bem polêmico, né, que a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com a Heloísa Farias da Silva, que também é apresentadora do podcast. E para quem não me conhece, meu nome é Caio Dourado Barbosa, também sou aqui do podcast, né, dos apresentadores. E vou passar a palavra para a Elo para a gente poder começar então o nosso episódio de hoje. Isso mesmo, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre, como o Caio falou, os prototaxites. E aí a gente vai, claro, destrinchar esse tema, né? O que são, e vai ser baseado em um artigo. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo e esses organismos que são tão antigos. Então a gente vai trazer um pouquinho de polêmica sobre esse organismo tão grande e antigo, certo? Isso mesmo. A gente vai falar hoje de organismos que viveram há mais de 400 milhões de anos atrás. E o artigo de hoje, ele é intitulado como Os fósseis de prototaxistes são estruturalmente e quimicamente distintos dos fungos extintos e atuais. Ele foi publicado na revista Science e dos autores Current, Lauren e colaboradores. É um grande compilado de autores que escreveram isso. E desse ano agora, né? 2026, novinho, saindo do forno. Então, a polêmica que eles trazem é que será que era realmente um fungo, esse organismo? Porque justamente esse artigo ele vai bagunçar um pouquinho, no bom sentido, essa história hoje. Exatamente. Né? E hoje o Papo de Fungo vai falar um pouquinho sobre os prototaxistes, porque eles foram os maiores organismos terrestres da sua época e talvez o maior mistério, né, Heloísa? Isso, da micologia ou até mesmo da paleontologia. É um grande mistério porque a gente não sabe de fato o que são esses organismos. Exato. Né? Mas aí a gente vamos começar do começo, né? Quem são esses prototaxistes? Então, quando a gente fala dos prototaxistes, a gente está se referindo a fóssil que são encontrados em rochas ali do período do Siluriano, do Devoniano, entre mais de 420 a 370 milhões de anos atrás. Muito tempo, né? Atrás. Muito tempo. E aí, quando a gente fala de gigante, realmente ele era gigante, não é exagero. Alguns fósseis indicam estruturas de até 8 metros de altura. Eu acho que é interessante até a gente colocar uma figura, vamos dar trabalho para editor, para quem principalmente está vendo pelo YouTube, acho que seria interessante vocês acompanharem só para ver a dimensão desse organismo. Tem até uma figura no artigo que demonstra como ele era, então acho que seria interessante para você. Mas só colocando também no Google, para quem também não tem tempo do YouTube, dá para ver e é um organismo assim que era bem diferente mesmo. Bem diferente. Imagine você estar andando e deparar com uma estrutura enorme de 8 metros. É quase uma construção. Se for comparar, isso dá quase 5 vezes o meu tamanho, Lu. Então, assim, um organismo gigante. E por isso, eles dominavam, né? Antes mesmo das plantas ali terrestres, né? E então ele mandava no pedaço naquela época. Isso. E é interessante falar sobre os prototaxistes, porque eu estava lendo um livro que me recomendaram, um amigo biólogo, que é A Trama da Vida, que fala sobre a história dos fungos. E aí tem algumas partes que o autor ele fala sobre os prototaxistes. E aí eu até salvei aqui 2 partes onde ele fala desse organismo. Peço até licença para ler, porque acho que seria interessante para a gente trazer para essa discussão, né? Então ele chama esses prototaxistes de pináculos. E aí ele fala, né? Esses pináculos vivos espalhavam-se por toda a paisagem lá atrás, né? Muitos eram mais altos que um prédio de 2 andares, como falamos. Então, nada chegava naquela época perto desse tamanho. Haviam plantas, mas elas não passavam de 1 metro de altura, por exemplo. E os animais com espinha dorsal ainda não haviam saído da água. E aí ele fala também que tinham pequenos insetos que faziam suas casas na estrutura do prototaxite, tipo mastigando, até formar como se fossem salas e corredores. Isso é muito interessante, né? E aí esse grupo enigmático de organismos, acredita-se que eram fungos enormes, foi a maior estrutura viva em terra firme por pelo menos 40 milhões de anos, 20 vezes mais tempo que a existência do gênero Homo, né, que deu origem à nossa espécie Homo sapiens. Muito legal isso que o Elô falou, né?
a descrição bem bacana. E eu lembro de ter aprendido assim também no ensino médio, Sim. né? E na graduação. Ficava aquela disputa ali, mas a gente tem, na verdade, né, uma visão de vários autores desde 150 anos atrás que discutem isso, né? Que pensam, será que Prototaxis é uma planta? É uma alga? É um líquen? É um fungo gigante? Sim. Só que aí, Elô, nos últimos 20, 30 anos, a ideia de que era um fungo, ela consolidou ainda mais, ela ganhou força. Muitos artigos falavam sobre isso, não é? Sim, e inclusive tem outro trecho, que é o último que eu salvei aqui do livro, onde ele fala justamente sobre essa discussão se esses prototaxídeos eram fungos, líquens ou plantas, porque tem várias evidências que eles poderiam ser fungos, mas também não tem nada concreto, então isso que dificulta. Ele fala assim, ele argumenta que os prototaxídeos eram grandes demais para se manterem pela decomposição de plantas. Isso é interessante. Se eles fizessem fotossíntese de modo parcial, seriam capazes de suplementar a dieta de plantas mortas com a energia da fotossíntese. Eles teriam os meios e o incentivo para crescer, formando estruturas mais altas que qualquer outra coisa ao redor. Além disso, os prototaxídeos continham polímeros resistentes encontrados nas algas da época, indicando que as células das algas viviam entrelaçadas com as hifas do fungo. Então, tem a hipótese também que eles eram algas, né? E a hipótese do líquen também ajuda a explicar por que eles foram extintos. Após 40 milhões de anos de domínio global, os prototaxídeos morreram misteriosamente, enquanto as plantas evoluíram e se transformaram em árvores e arbustos. Então, essa observação condiz com a hipótese de que esses prototaxídeos eram semelhantes a líquens, porque mais plantas significava menos luz. Então, tem todo esse conflito, né? Fungo, planta, líquen. Mas faz sentido o que ele fala, que se as plantas elas evoluíram e continuaram... Por que então, não, né? Então, não era planta, a gente já sabe que ele já é extinto, né? Sim, atualmente. Isso, é extinto. Que doideira. E aí, nesse artigo, né, que o Caio falou o nome desses autores, eles focam em uma espécie específica que existiu de prototaxite, que é a Prototaxites tahiti. E essa espécie foi encontrada no famoso sítio fossilífero, que é chamado de Hynenshirt, que está localizado na Escócia. E aí esse local é um dos maiores do mundo, localizado próximo à vila de Rini. Acho que é Rini. Exatamente. Então, quem estuda esses registros fósseis, o Hynenshirt, né? Não sei bem como fala, muitos falam assim, Hynenshirt, é um dos melhores locais, porque tem muita preservação de fósseis, né? Inclusive de fungos, né? Como a gente viu no próprio artigo. E o interessante, Elô, que a expressão shirt, né? É um tipo de rocha sedimentar, né? Que é formado por sílica. E por isso o nome. Mas o grande diferencial desse local é que ele preserva fósseis tridimensionais, né, de 3 dimensões, em um nível de detalhe assim absurdo. Então por isso que a gente tem muitos registros, até mesmo de fungos que são mais, contém estruturas mais frágeis, mas ainda assim consegue preservar a longo prazo. Inclusive nesse local já foram encontrados fungos parasitas, filamentosos e micorrízicos. Então tem uma grande, não sei se diria biodiversidade de fósseis nesse sentido, não sei, né? Nesse local. Só não é muito estudado, né? Isso. Assim, a gente precisa de mais micólogos. Isso. E os autores, eles compararam nesse trabalho os prototaxites com os fungos fósseis e atuais, olhando duas principais coisas, a sua estrutura e a sua composição química. Né? Isso. E é aí que começa o dilema científico. Quando eu estava lendo isso, os autores eles sempre estão ali cutucando, né? É fungo, não é fungo? E aí, o que parecia estar desmistificando, a gente fica ainda mais confuso. Sim. É um organismo assim que ainda precisa de muitos estudos, né? Mas é muito legal esse artigo. E o que acontece, né? O corpo desses organismos, os prototaxites, eles eram formados por uma rede de tubos que lembrava as hifas, que é a principal estrutura que formam os fungos, né? Então, acho que daí começou a hipótese que esses organismos podiam ser fungos. Isso, o artigo até fala assim, é exatamente isso. Por isso que ele foi associado com fungos por muito tempo. Inclusive, a gente aprendeu isso, né? Isso, e aí eles também trazem no artigo que esses tubos, eles têm três formas diferentes, 3 tipos diferentes.
que são organizados de um jeito que não existem nos fungos conhecidos. Então aí já muda um pouco a história. A gente sabia que tinha essas estruturas tubulares, mas agora eles vêm com essa descoberta que tem esses 3 tipos e não existe nos outros fungos. Então já diferencia, né? Exato. E essas estruturas internas, né, eles até nomeiam como medular spots, que parecem sistemas de troca gasosa. Parece até com Inclusive, de nutrientes. Isso, os autores eles comparam com os alvéolos de pulmão. Exato. Os capilares, ali onde existe a troca de gases, nutrientes. Isso levanta uma dúvida, né? Uma pergunta que começa a incomodar nesse artigo, né? Que tipo de organismo precisa de um sistema interno assim e não é um fungo? Sim, e ele ficava estático lá, né? Parado. Exato. É muito interessante. Então, os autores, eles começaram a investigar ali o que é que tinha na parede celular desse organismo, e aí focando mais numa parte química, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora que o artigo traz, mas calma que não vai ser nada fora do normal. Exatamente. E aí, nos estudos deles, eles até fazem um comparativo assim, porque eles pensam, poxa, se os prototaxistes fossem um fungo, eles esperariam encontrar sinais químicos ou alguma estrutura que estava se relacionando à quitina, né? Que seria a quitina. Sim, porque de fato a quitina é o polímero que é clássico ali na parede fúngica, né? Exato. Então, se não tinha, aí já dificulta de achar que realmente era um fungo. Então, a gente já tem essas 2 coisas, né, que o artigo traz. As 3 formas dos tubos, que a gente não tem nos fungos, e essa ausência da quitina. E eles foram muito além, né, para poder detectar isso e afirmar que não foram encontrados, né? Eles usaram a espectrometria por infravermelho e até aprendizado de máquina para poder comparar esses fósseis. Olha então, assim, que aprofundado, né? Exatamente, um estudo muito minucioso. Então o resultado foi justamente esse. Nada de quitina. Nada de Nada quitina. que demonstrasse que de fato era um fungo. Mas também ainda não sabemos o que é. E isso ainda é mais forte, né, Luísa? Porque o mesmo material geológico, os fungos fósseis preservaram essas estruturas químicas. Sim, então não foi um problema ali de fossilização. É uma diferença mesmo que existe, né? E Exato. esses paleontólogos que estudam isso, eles sabem bem. Não é à toa que o artigo ele nomeia assim, né? A estrutura química e a própria estrutura, né, estruturalmente e quimicamente, são diferentes dos fungos atuais e dos fungos que já foram também extintos. Sim. Então a grande dúvida que fica é fungo, não é o que é, né? Isso, fica meio... Até agora eu tô pensativo sobre esse trabalho. E o artigo chega, Luiz, a uma conclusão que eu achei, assim, ousada. Muito ousada. De fato, eles falam assim, ó, Prototaxites não pertence ao reino fungi. Sim, isso é um fato que ele traz. É um fato. Né? Mas também, mais do que isso, ele dá que provavelmente esse organismo ele pertence a uma linhagem eucariótica totalmente extinta. Exatamente. Ou seja, um grupo que não deixou descendentes vivos. Isso. Lembrando que a célula eucariótica é a célula mais complexa, né? Onde a gente tem ali o DNA. Então, ele traz isso como a gente não sabe o nome mesmo do que seria. Exato. Então, eu penso assim, eles são belos, né? Nas fotos, nas ilustrações. Eles são muito belos. Mas como era na época. A beleza, né? Falando de beleza, ela será que importa mesmo para quem não é paleontólogo? Porque porque isso importa, né? Estudar isso. Estudar o que aconteceu lá atrás, eu acho que muda a forma como a gente entende como foi a colonização da terra firme. A gente tá falando isso porque eu acho que muitas pessoas podem se perguntar, né? Por que estudar o passado? Exato, por que estudar história? Por que a paleontologia é importante? Mas é primordial para a gente entender o que nos trouxe até aqui. O que é que aconteceu lá atrás de acordo com evidências, né, científicas. E sabendo disso, muito do que a gente conhece e imagina pode mudar por completamente, né? Desde a ecologia até outras áreas, enfim. Então, por milhões de anos, o maior organismo terrestre, ele pode ter sido... Pode não ter sido Pode não ter sido planta, fungo, nem fungo, nem nada disso. Isso de fato muda tudo. O que ele era. Porque estava meio que já um pouco concretizado que era um fungo, né? Sim. Esse organismo que foi
por muito tempo, como a gente viu, um dos maiores. E aí o artigo traz essa curiosidade. Então isso abre espaço para, eu acho que para futuros trabalhos e também para imaginar como eram os ecossistemas antigos. Que eu Sim, acho que talvez poderiam ser muito mais diferentes do que a gente conhece ou vê nos livros. com certeza. E também, Elo, mostra que fungos, mesmo que não sejam os prototaxistas, a gente não consegue afirmar ainda, mas já sabe que não pertence ao reino fungi, já estavam ali classificando, interagindo, participando ali da história do ambiente naquela época. Então, ele tinha um papel fundamental. Sim. E se não é fungo, ele também não é planta, não é algo e nem é um animal, o que será que ele é? A única coisa que a gente sabe ele é eucariótico, né, o eucarioto, Era, né? era heterotrófico, então provavelmente não era planta, as Sim. plantas são autotróficas, Fotossíntese. conseguem produzir seu próprio alimento, eles possuíam tecidos organizados, né, e também apresentavam uma diferenciação estrutural interna, que parecia aqueles alvéolos, né, que ele compara. Então, temos aí uma evidência clara, né, de que a multicelularidade ela é complexa e pode ter evoluído mais de uma vez, né, na evolução. E pode representar linhagens vivas. Sim. E aí, isso tudo que eles. Todas essas características que eles conseguem alcançar de acordo com o fóssil, reforça a ideia de que o registro fóssil é de extrema importância e preserva Exato. ali experimentos evolutivos que não sobreviveram até o presente, né? O prototaxite ele não existe mais hoje, mas pelo estudo da paleontologia, por saber onde foi encontrado, a gente consegue entender um pouco mais sobre esse organismo, entender também mais o presente. Isso. E ciência é isso, né? Isso, Ciência é isso. Eu acho que também o interessante desse artigo é que ele lembra pra gente que a ciência por si só ela não é uma linha reta, né? Por exemplo, uma coisa que a gente achava que era amanhã ou daqui a alguns meses, anos, pode mudar completamente, como era isso que a gente achava. tá Era um tudo bem. fungo. Já a gente pensa que não é mais, não sabemos o que é, mas não é mais. Isso vale para tudo, né? A gente, por exemplo, que é taxonomista, né, Luísa? Às vezes uma espécie foi descrita daquela forma e passou-se uns anos, descobriu que na verdade aquela espécie já era uma espécie que existia ou pertencia a um outro grupo, Sim. ou tem que ser renomeada, enfim. Acontece isso em todos os campos da ciência. Sim. Então, às vezes a gente passa aí 150 anos, como é o caso da imaginação dos estudos com prototaxista, achando que é uma coisa, e de repente vem um artigo, vem um estudo que faz uma reviravolta, vira a mesa ali do que a gente achava Sim, que era. eu acho que E tá tudo bem, a gente isso é tem que fazer ficar ciência. feliz com isso, Exato. né? Porque nesse caso, por exemplo, já tinha um trabalho sobre os prototaxites, mas esse a gente viu que ele usou a ferramenta também química, né, para estudar e entender melhor a estrutura. Então, foi um artigo ali mais aprofundado, mas que também Exato. não tira a importância de todos os outros que a gente já teve antes. Eu acho que só agrega nisso, né, na ciência de modo geral. Então, E eu recomendo muito a leitura desse artigo. Tem muitas figuras bonitas. Mostrando. Demais. Eu adoro ver, porque eu fico pensando como era lá atrás, né? Eu fico muito curiosa. A gente não vai saber, de fato, como era, mas eu acho essa parte muito legal. Muito assim, legal. Muito interessante. Quando eu vejo a reconstrução daquele ambiente do passado, né? Da geologia local, eu fico, cara, que massa. Muito bacana. Então era isso que a gente queria trazer mais para vocês hoje, essa ideia, para vocês conhecerem quem eram esses prototaxites, que talvez muita gente nunca ouviu falar, e trazer essa ideia de que ele era considerado um fungo e foi um organismo gigante. Gente, é muito interessante isso. Um dos maior organismo. E que a gente teve esse trabalho mais aprofundado. A gente recomenda a leitura desse trabalho. Demais, recomendo. Com essa parte química, descobrindo ali que talvez mudou tudo que a gente achava que sabia, né? Que não é um fungo. E é isso. Como a gente falou também, a ciência é essa reviravolta, porque muitos associavam a planta, ora foi alga, líquens, fungos. Então tudo vai mudando, tudo vai mudando. E esse artigo vem justamente para catucar ainda mais e dizer, olha, eu não sei do que se trata, mas não pertence ao reino fungi. Então hoje a gente já tem uma visão diferente. E abre portas para futuros trabalhos. Exatamente. Né? Tipo,
mais pessoas. O que era isso? Quem era, né? É outro Exato. reino que surgiu, Não, que a partir teve. desse artigo eu já mudo a concepção para as aulas com o Dodô, porque Sim. quando eu fui dar aula, não, eles eram fungos. Hoje já Então, tem uma... isso que eu acho que é interessante também de fazer ciência, é se atualizar, estudar, Exato. ler, porque as coisas estão mudando. Então, eu acho que sempre vale a pena a gente fazer isso, né? Então, pessoal, é mais um episódio que a gente vem trazendo, né, sobre artigos científicos de uma forma mais simples, didática, para trazer para vocês, né, principalmente de quem não vive aí nesse mundo acadêmico. Esses artigos são em inglês, às vezes é difícil a leitura, mas vale a pena, porque traz muitas coisas legais. E se você gosta da micologia, é amante, e tem algum artigo que você quer que a gente comente aqui no nosso podcast, comenta aí, deixa nas nossas redes sociais, coloca no Instagram, nos comentários, YouTube, Spotify. que a gente vai ler com carinho e trazer mais um episódio para vocês. Olha que tá saindo muita novidade na ciência. Sim. A gente vai falar mais sobre esses artigos que estão assim revolucionando. Isso. Sigam a gente também nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, a gente tá postando muito conteúdo legal, né, sobre temas mais atuais, modernos. Então, participem lá, comentem. Se tiverem alguma dúvida em relação a esse artigo, como o Caio falou, outros temas, deixem também aqui nos comentários. Sugestões também, ficamos muito felizes de ler, né? Vocês aí comentando, dando sugestões. E vamos deixar uma enquete. E aí, vocês acham que Prototaxistes é fungo, não é fungo, com base no artigo? Ou que poderia ser? O que poderia ser? Será que era alga, líquen? São várias hipóteses. Fica a dúvida, comentem aí. Gente, Valeu, muito obrigada. Até o próximo vídeo, pessoal. E até o próximo vídeo.